que poderia existir de comum entre um general conspirador que se tornou o primeiro presidente da ditadura? Uma linda cantora com a vida marcada pelas desilusões amorosas e o alcoolismo. E um padre expurgado pela igreja, amado por seus romeiros fiéis e que foi também prefeito e coronel do sertão. Está começando Impressões do Brasil. A minha profissão é repórter. Na hora que eu chego no hotel para assinar a fichinha lá, preencher a fichinha de hóspede, profissão repórter. Eu não acredito em biografias definitivas. Não existe biografia definitiva porque nenhuma vida cabe inteirinha dentro de um livro. Em todos os meus livros só existe um grande personagem, o poder. Lira Neto é jornalista, escritor e vencedor do Jabuti, um dos maiores prêmios da literatura brasileira. Ainda bem jovem, formou-se em topografia, profissão que exerceu por 2 longos dias. Tentou arriscar na poesia, mas... Tá bom, menina sonho. Eu confesso que menti. O mar não cabe nas pontas dos dedos, nem eu faço brincos de estrelas douradas. Os peixes e os pássaros têm cores que desbotam, e não tem nenhuma prisioneira princesa nas sementes de tamarindo. Mas não se chateia, que pelo menos um segredo é sincero. Ainda existe açúcar nas línguas. Ainda bem que eu abandonei a poesia e fui fazer biografia, né? Minha mãe era uma pessoa que tinha um texto fascinante. Eu gostava tanto do que ela escrevia que eu pedia a ela para escrever as minhas redações. E meu grande desejo era imitar a minha mãe e escrever tão bem quanto ela. Porque eu acho que é um processo natural de formação de todo escritor, é que ele crie referências. Então eu tive as minhas referências, logicamente, mas minha primeira referência literária era Monteiro Lobato e Dona Daci, a minha mãe. Né? O primeiro livro que me marcou foi um livro do Monteiro Lobato, chamado A Chave do Tamanho. Eu tinha uns 7, 8 anos, eu tinha pego um sarampo, né? Então aquela febre do sarampo e tal. Depois naquele mesmo sarampo, eu li praticamente toda a obra do Monteiro Lobato e foi aí que eu percebi que a palavra era uma coisa apaixonante. Eu venho de uma família relativamente simples, né? E é uma família numerosa, vários filhos, e eu não queria dar trabalho e nem dar despesas a meus pais, principalmente a minha mãe, que foi realmente quem esteve sempre mais perto, né, na hora de pagar os estudos. Então eu optei por uma escola pública. E eu me lembro até que uma psicóloga fez uns testes vocacionais com a gente nessa época, e ela, vendo os resultados dos meus testes, disse assim: você só vai conseguir trabalhar ao ar livre, você não foi feito para trabalhar dentro do escritório, você não tem vocação nenhuma para burocracia, então eu sugiro que você vá fazer estradas, topografia, que é a única coisa aqui que parece mais ou menos parecida com o que você revelou nos testes, né? Ainda cheguei a arranjar um emprego como topógrafo, aí trabalhei 2 longos dias na profissão, foram 2 dias terríveis na minha vida. Pulei para o curso de letras, fiz letras na Universidade Estadual, também não me satisfiz com as letras, com o curso de letras, porque era muito puxado para gramática, e eu detesto gramática. Para mim, a gramática é a matemática das letras, é algo absolutamente sem nenhum poder de sedução para mim. E eu já estava praticamente conformado que ia ser um professor secundarista, dar aula em colégio, dar aula de literatura, dar aula de redação. Até que um dia um amigo fez um convite para trabalhar como bico na revisão de um jornal em Fortaleza, no Diário do Nordeste. E eu fui, era um salário até bem legal, e eu fui para essa revisão. No dia que eu entrei no prédio de um jornal, já estava com 27 anos, 28 anos, o dia que eu entrei num prédio do jornal, eu disse: o que eu estava fazendo na minha vida toda? É isso que eu quero para a minha vida, eu quero ser jornalista, poxa. Como escritor, eu não escrevo para mim,
Eu escrevo para o leitor, eu escrevo para ser lido. O livro só existe depois que ele passa a ser lido. Antes disso, não existe livro, né? Ele é um objeto sem nenhuma função. Então, eu tenho um contato sempre muito produtivo e tento ser sempre muito próximo dos leitores. É por isso que eu tenho um blog na internet, tenho um Twitter, tenho um Facebook, ou seja, tem uma série de ferramentas à disposição desse contato imediato com o leitor. Meus livros, eles trabalham ali num território limítrofe entre o jornalismo, entre a história e entre a literatura. Então é um pouco nessa fronteira, nesse território meio sem dono, nesse território meio, às vezes até mal compreendido e por vezes até muito criticado, é que eu situo as minhas narrativas. Quando eu digo que é nesse território, eu quero dizer o seguinte: são essencialmente reportagens, apesar de não serem reportagens do tempo presente, são reportagens sobre o passado, portanto, essa fronteira entre jornalismo e história. E quando eu digo que tem uma fronteira também, uma interface com a literatura, não porque eu faça qualquer concessão à ficção. Não, todos os meus livros são absolutamente documentados, baseados em documentos. Eu não me permito dar asas à imaginação em nenhum momento. Boa parte do trabalho de um biógrafo é conversar com pessoas, e é o que faz também ser um ofício menos solitário, porque escrever é necessariamente um ofício solitário. Você passa muito tempo sozinho diante da tela de um computador, mergulhado naqueles documentos. Então, quando você tem a possibilidade de entrevistar pessoas, você quebra um pouco essa lógica da solidão que está por trás da escrita. Meu mundo caiu. A Maísa apareceu de repente na minha vida. Assim. Claro que há um componente de voyeurismo na biografia, é claro que há um componente de curiosidade, de uma coisa meio abelhuda, de devassar a privacidade, mas ao mesmo tempo, mais do que isso, mais do que simplesmente devassar a vida privada, existe a tentativa de compreender a coletividade a partir de uma experiência individual, de uma experiência de uma pessoa que tenha encarnado profundamente aquele tempo, Hoje eu já cansei de pra você não ser ninguém. Eu me lembro que um dia eu estava no estúdio de um colega, de um grande amigo, Fernando Moraes, autor do Olga, do Chateau e tal. Eu estava colocando ali o ponto final no livro sobre o Alencar e ele me fez aquela pergunta de praxe: e aí, qual é o próximo? Eu olhei para o Fernando e pela primeira vez eu não tinha um próximo. Eu disse: olha, eu não sei qual vai ser o próximo, mas sabe que parece que alguma voz falou aqui dentro e eu só verbalizei. Eu disse: mas um dia eu gostaria muito de biografar Maísa. Ele olhou para mim e disse: Maísa? Peraí, pegou o telefone, discou. Eu não sabia para quem ele estava ligando, mas assim que ele falou, eu percebi. Ele disse: olha, tem um amigo meu aqui querendo biografar sua mãe, o que você acha? Aí ele: sei. Monossilábico, parece que a outra pessoa do outro lado estava falando bastante. Desligou o telefone e disse: não sei se vai dar. Claro, tinha ligado para o Jaime Monjardim, filho da Maísa, e a reação inicial dele foi a pior possível. Então o Jaime me ligou dizendo que estava vindo aqui para São Paulo e que estava trazendo uma coisa para mim. Eu disse: bem, que coisa será essa? Talvez uma foto de Maísa, uma carta, um documento, alguma coisa que simbolizasse o sim dele, a autorização, para que eu escrevesse sobre Maísa. Quando a porta do saguão de desembarque do aeroporto abre, eu vejo o Jaime com aqueles olhos de Maísa que ele tem, empurrando um carrinho de bagagens, e sobre esse carrinho uma caixa enorme dessas de televisão de não sei quantas polegadas, gigantesca, e parecia pesada pelo esforço que ele estava fazendo ali empurrando o carrinho. E ele disse: é isso aqui que eu trouxe para você. Eu disse: o quê? Uma televisão? E ele disse: não, o que tem dentro da caixa é muito importante. E eu disse: o que tem aí dentro? Ele disse: a vida toda da minha mãe está aqui. Eu sei que vocês vão dizer que é
Eu sonhava com Maísa muito e com muita constância, né? E não eram só sonhos bons, não, eram sonhos ruins também. Eu tive muitos pesadelos com Maísa, ela brigava comigo, né? Ela brigou uma vez comigo de forma muito séria e que me fez, inclusive, mudar o rumo de uma história que eu estava contando. Eu disse, não, realmente eu preciso trabalhar essa história de uma forma melhor e tal. Então, talvez pelo fato realmente dela ter sido uma mulher, eu me vi tendo ciúmes dos namorados de Maísa. Ronaldo Bosco, eu tinha um ódio mortal por aquele sujeito e, ao mesmo tempo, tinha uma admiração terrível por ele, porque era o único homem que um dia estava à altura da nitroglicerina pura que era a Maísa. Os dois se mereciam, né? Porque não eram brincadeira um com o outro. Então, sempre tem isso, sempre tem esse tipo de envolvimento com o biografado, né? O poder é exatamente o meu biografado principal, o meu biografado por excelência. É desvendar o poder, desvendar as articulações de bastidores. É isso que me fascina como um biógrafo, né? É tirar o que está por baixo da mesa, tirar o que está por trás das cortinas e trazer para o primeiro plano. Eu me lembro que quando eu anunciei para alguns amigos que estava fazendo a biografia de Castelo Branco, eu vi muito nariz torcido. Pô, vai biografar um ditador? Pô, vai biografar aquele cara? Pô, o cara que inaugurou a ditadura? Eu disse exatamente por isso. Eu quero fazer a biografia para entender o homem, Castelo e as suas circunstâncias. O que é que levou aquele sujeito que vivia nos bastidores da caserna, né, de repente surgir como o primeiro presidente depois do golpe militar? Contar a história de Castelo Branco era contar a história do Brasil no século XX e todos os movimentos militares e todas as quarteladas, todos os golpes de mão, os golpes de Estado que povoaram a história republicana brasileira no século XX. Castelo, que permaneceu alheio a todos esses movimentos durante toda a sua vida, era um legalista e, portanto, dava naquele momento, lá em 64, a necessária aura de civilidade ao golpe, né? Foi escolhido justamente por isso, pela sua capacidade de articulação. Toda a biografia é também um exercício de reconstrução. Toda a narrativa histórica é. Alencar me deu meu primeiro prêmio Jabuti, primeiro porque eu espero que venham outros. e é um livro que me deu muito trabalho, porque é um livro passado no século XIX. Então, portanto, eu não tinha mais ninguém para entrevistar, não tinha mais testemunhas oculares e também era uma pesquisa, portanto, baseada unicamente em documentos. E eu tinha que fazer com que aqueles documentos, a partir daqueles documentos, eu desse ao leitor uma narrativa fluente, uma narrativa sedutora. E então eu tinha que transformar aquela documentação aparentemente árida em um texto fluente. E a minha opção foi exatamente tentar mostrar um Alencar pouco conhecido. Tentar mostrar que aquele sujeito que nos empurraram goela abaixo lá na época da escola, que as nossas professoras nos torturavam, empurrando o Guarani, empurrando a Iracema, e tentar mostrar que Alencar era ao contrário, era um homem polemista, era sarcástico, era irreverente, era irrequieto, tanto que na hora que o livro estava pronto e fomos escolher a imagem para a capa, o capista teve um grande achado que é encontrar uma charge do Alencar, numa imprensa da época, o Alencar subindo numa árvore e mexendo num vespeiro. O capista compreendeu que era esse o Alencar que estava ali dentro daquelas páginas, ou seja, um Alencar bem longe, bem distante daquele Alencar embolorado e poeirento das escolas. Eu nunca biografaria, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, entendeu? Eu prefiro personagens que têm zonas de luz e sombra, eu prefiro personagens que têm as imperfeições humanas estão mais à flor da pele.
Para compreender a história de Padre Cícero, é preciso compreender o Brasil profundo, é preciso compreender como pensa, como vive, como sonha, como sofre o povo nordestino. E Padre Cícero, ao mesmo tempo que tinha essa interlocução com a massa, com as classes mais subalternas, com os náufragos da vida, como ele gostava de dizer, ele tinha também uma interlocução constante, muito sofisticada e muito estratégica com as grandes elites agrárias do sertão nordestino. Um dos momentos mais fantásticos da história do Padre Cícero é quando o bispo se tornou o principal oponente do Padre Cícero, o bispo Dom Joaquim, manda os dois padres mais cultos, manda esses dois homens para Juazeiro com a tarefa de desmascarar a farsa. Esses dois homens vão para Juazeiro, passam um mês lá, interrogando as pessoas, assistindo o suposto fenômeno da hóstia que se transformava em sangue e voltam absolutamente maravilhados, né, com a força da devoção popular. O bispo fica fulo da vida e manda dissolver essa primeira comissão, nomeia uma segunda comissão com o padre Alexandrino e diz: em 3 dias acaba com isso. E aí o padre Alexandrino, durante 3 dias, dá a hóstia para a beata com a ordem de que ela não feche a boca. Se ela fechar a boca, ela pode fazer algum truque e tudo mais. Durante esses 3 dias a hóstia não sangra. E aí o padre Alexandrino disse: tá vendo como a senhora era uma mentirosa, a senhora estava nos enganando. E aí, segundo consta, a beata teria dito ao padre que Jesus Cristo estava do lado dela, mandando um recado, dizendo: o milagre não se manifestou porque o senhor não está casto, porque o senhor está em curso em pecado mortal. E aí a beata é posta na clausura, apanha, né, dado palmatórias nela, o caso sobe ao Santo Ofício e o Santo Ofício determina que todas as provas, todas as relíquias, todos os panos manchados de sangue, todos os escritos sejam atirados ao fogo, sejam queimados e que ninguém nunca mais fale sobre essa história. E como um filho se socorre a seu pai, eu peço a vossa eminência que me diga o que fazer, que obedientemente cumprirei. Graças a Deus, tenho consciência de não ter cometido crime algum e tenho sido sempre obediente a meus superiores, como Deus e todos que me conhecem são testemunhas. E aí o Padre Cícero, a partir de então, silencia. O Padre Cícero é banido da igreja, o Padre Cícero perde todas as suas ordens sacerdotais e faz da política o seu novo sacerdócio e se torna um líder político tão controvertido, tão polêmico quanto foi como sacerdote. E é um homem que, a partir daí, passa a virar um mito. O primeiro ato de Padre Cícero como prefeito foi juntar em torno de uma mesa cerca de 17 coronéis, inimigos mortais entre si, e diz o seguinte: se vocês continuarem dessa forma, vocês vão se matar, não vai sobrar ninguém. Então vocês precisam criar entre si um espírito de corpo e um pacto de não agressão. E aqueles homens assinam ali um chamado Pacto dos Coronéis, e daquela reunião, praticamente eles elegem, de forma, informalmente, mas elegem o líder entre eles. Quem poderia ser? O único que tinha autoridade suficiente para falar grosso com todos eles, que era Padre Cícero. Então Padre Cícero se torna não só prefeito de Juazeiro, como também o líder dos coronéis. Padre Cícero era padrinho de Virgulino, o capitão. A ele queria um bem, pois defendia o sertão. E o sertanejo dizia: Padre Cícero é nosso guia, e depois, só Lampião. Quando a coluna Prestes estava avançando pelo sertão, o governo federal ele incentivou a formação de milícias locais para dar combate à coluna Prestes. O Padre Cícero assina uma carta, que é enviada por meio de intermediários até Lampião, convocando a Juazeiro do Norte para se incorporar ao chamado Batalhão Patriótico, que era um nome pomposo e grandiloquente para definir essas milícias de jagunços e cangaceiros formadas com incentivo do governo federal. E Lampião exige que a patente de capitão que lhe fora prometida seja outorgada. O Padre Cícero não tinha nem autoridade, ele era prefeito municipal, como é que ele ia dar uma patente de capitão
uma coisa que só atribuição de alguma pessoa de nível federal e tal. Então ele manda chamar um engenheiro agrônomo lá da cidade, que era o único funcionário público federal disponível naquela hora da noite, e faz o engenheiro agrônomo escrever ali uma patente declarando que a partir daquele momento Lampião era Capitão Virgulino Ferreira da Silva e tal. O Lampião pega aquele papel, que não valia absolutamente nada, mas o vaidoso, orgulhoso como era, passa a partir de então a se dizer Capitão Virgulino e morre se dizendo Capitão Virgulino. O resto da vida ele é o Capitão Virgulino. Uma patente, inclusive, autorizada pelo Padre Cícero Romão Batista. Agora você imagina que loucura é essa? Padre Cícero, o Lampião e Luiz Carlos Prestes, ali todos eles no mesmo momento histórico, 3 grandes mitos da história brasileira no mesmo instante. A história do Padre Cícero é absolutamente fascinante, é absolutamente arrebatadora. Eu sempre digo isso, vou dizer mais uma vez, é inevitável. Nem que se um ficcionista delirante quisesse inventar uma história como essa, ele não conseguiria, porque a realidade é sempre mais impressionante que a ficção. O trabalho do biógrafo é diferente do trabalho do ficcionista, porque não é uma questão de inspiração, né? É uma questão de disciplina, é uma questão de você ir buscar informação e depois trabalhá-la. É claro que há bloqueios, eu não diria brancos não dá porque eu não fico esperando a musa baixar e ela de alguma maneira me dirigir a mão e eu catando milho no computador tentar produzir alguma coisa. Não, eu só vou produzir alguma coisa, só vou escrever alguma coisa depois dela exaustivamente apurada. A boa biografia é essa, é a que consegue revelar uma época a partir de um pretexto. O biografado geralmente é só um pretexto para falar de uma época. Gaúcha de Porto Alegre, ela busca no cotidiano os temas de suas poesias, crônicas e romances. No próximo programa, Marta Medeiros. Não sei dançar, não sei cantar, me coube a sorte de escrever, o dom de escrever. Então eu escrevo. Não adianta me chegar assim de paraquedas, alguém que diz, Marta, aconteceu isso comigo, tá pra ti aí, escreve uma crônica sobre isso. Se eu não tiver algum envolvimento com o assunto, por mais interessante que seja, não sai. Adoro escrever sobre a complexidade do ser humano. Se eu não fosse escritora, certamente seria psicanalista, que eu acho assim fascinante.